Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui das rúbricas das previsões da off-season e agora vamos para Cleveland, para os Cleveland Cavaliers, exatamente, mais uma equipa lá está, infelizmente eliminada da primeira ronda, porque atualmente pela timeline e na cronologia desta rúbrica estamos a apanhar equipas que foram eliminadas da primeira ronda e vai haver uma pequena pausa nesse sentido, porque depois deste episódio a seguir vai passar equipas da segunda ronda, embora eu sei, falta os Bucks e falta também os Memphis Grizzlies, exato. Porque Memphis Grizzlies, muito pendente, eu estou a arrastar um bocado, a empurrar para a frente os Memphis Grizzlies por uma razão, por causa de saber o número mágico de jogos de suspensão de Ja Morant. É um bocado por aí, é um bocado por aí. E os Milwaukee Bucks é porque o adepto, lá está, porque estes episódios de episódios de off-season estamos sempre a fazer com adeptos, que é como eu digo, acho que é melhor ter uma conversa com um adepto da equipa que acompanha, ver mais jogos, que isso é normal, ver mais jogos que eu, que acompanha mais e também tem maior acesso, digamos assim, a notícias, rumores, decisões da equipa e ou seja, estou mais por dentro da equipa. E no caso do Milwaukee Bucks, a pessoa que ia fazer comigo, que já fez no ano passado, o Miguel, está de férias e por isso só para a semana e já ficou assim meio agendado, mas não serão esquecidos os Bucks, tanto os Bucks como os Memphis Grizzlies e também já agora os Chicago Bulls também, porque já fiz também equipas do play-in, os Toronto Raptors e os OKC Thunder. Mas agora vamos tocar aqui para Cleveland e antes de começar a apresentar aqui os adeptos barra convidados. Primeiro, um estreante aqui no nosso podcast, Adeptos Cavs, exato, grande Francisco Martins. Tudo bem, Francisco? Olá, tudo ótimo. Obrigado pelo teu convite e cá estaremos para falar sobre o motivo de dormirmos um bocadinho menos. Sim, ao menos tiveste uma escolha sábia, como eu, escolher uma equipa do Do Oeste. Se fosse Oeste. do Oeste, não, pior é se fosse uma equipa do LA, que era às 3h30, quase 4 da manhã. Isso Mesmo já assim, era uma mais uma pessoa às vezes complicado. cai na tentação, acaba um, vai logo para o outro. Eu não. Eu agora com esta idade, para 30 anos, já tenho a barba assim com umas brancas, já E não, já 30 não dá. anos. Já Já tive não. 30 anos, por acaso, há uns tempos. E Não eu vamos também falar vou. disso. Eu em agosto também vou ter também, porque em agosto vou ter 31. Já vai ser um Ui, sim, mas já passei não parece, mas já passei Exato. E também, que ele já está aqui a falar, quando o assunto é Cavs, seja previsões de off-season, seja também na altura dos playoffs, que já participou no Diário dos Playoffs, é o grande Fábio da página Cavs Portugal. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, pá. Obrigado, Cyril, por mais um convite. Pá, é sempre um prazer estar aqui contigo a falar sobre os meus Cavs. Nos 10 adeptos que existem, Francisco é o 11, portanto já encontrei mais alguém dos portugueses, e o que é sempre bom. E pronto, vamos lá falar sobre a nossa equipa, sobre o melhor franchise da NBA, portanto é isso que temos que falar. Isso mesmo. Vamos então começar, como foi nos outros episódios das outras equipas, falar e tocar no resumo da época que, na altura que estamos a gravar, está nas finais, ou seja, estão a acabar. Está a acabar a época, por isso, tocando no resumo da época e começando para ti, Francisco, o Fábio já tocou um bocadinho, mas também eu vou passar a palavra a ele. Tocou isso quando foi na questão nos episódios que ele veio dos diários dos playoffs, na altura que os Cavs estavam a enfrentar os Knicks, mas passando para ti, Francisco, o que é que tu achaste desta época em si da equipa de Cleveland? Acho que foi uma época que começou por ser muito influenciada por aquilo que foi o final da época passada, ou seja, os Cavs acabam eliminados no play-in, perdem com os Nets e perdem com os Hawks, aquela derrota com os Nets, uma exibição estrondosa do Kyrie, que lançou 80% de campo, fez 34 pontos, não estou em erro, depois levamos com um Trae Young também muito inspirado e acabamos por ser eliminados e não ir aos playoffs. Isso acabou por ter o seu ponto positivo e do nada caiu-nos no colo uma pick da lottery e acabamos por usá-la de forma a trazermos um All-Star, uma superestrela da NBA para o nosso franchise. Claro que isso revolucionou, no entanto a equipa já vinha também num caminho muito positivo e creio que este ano
Os Cavs acabaram por ser um bocadinho, pelo menos aquilo que é a imagem final que fica depois da eliminação na primeira ronda dos playoffs, acabaram por ser um bocadinho vítimas daquilo que foi o sucesso que tiveram rapidamente. Ou seja, as pessoas começaram a criar expectativas nos Cavs, porque em 3 épocas tornámos a equipa competitiva novamente. E passámos de um recorde muito negativo em 2020, 2021 fazermos 22 vitórias, 50 derrotas, para em 2021, 2022 fazermos 44 vitórias, 38 derrotas, e este ano 51 vitórias, 31 derrotas. Portanto, esse caminho foi feito de forma muito rápida, com alguma sorte também pelo meio e diria mesmo sorte, porque acabámos por conseguir o Jarrett Allen de uma forma incrível. Cai-nos a pick 14 deste draft no colo também, sem ninguém estar à espera, mas acabámos por ser inteligentes na forma como gerimos esses momentos. Depois, outras questões que se arrastaram foi que esta temporada a equipa mudou muito a sua filosofia de jogo. Com a troca do Lauri Markkanen para Utah, a equipa teve que fazer alguns ajustes em termos daquilo que era o 5 inicial, e acabou por ter uma filosofia de jogo muito diferente. Do meu ponto de vista, se calhar piorámos um bocadinho, no entanto ganhámos outras coisas com a inclusão do Donovan Mitchell. É impossível dizer que não ficámos melhores com ele. E há outro momento da temporada que também é a reintegração do Ricky Rubio, que regressou pós-lesão e que na temporada passada tinha sido muito importante também, e que tinha inclusivamente sido trocado para os Pacers, mas tornou-se free agent e acabou por assinar por Cleveland novamente. Creio que são estes os pontos gerais da temporada de Cleveland, sendo que depois os playoffs, a primeira ronda dos playoffs acaba por não representar aquilo que a equipa foi ao longo da temporada, embora os Knicks tenham sido um adversário que causou bastantes dificuldades aos Cavs. O recorde com os Knicks na temporada regular também é 3-1, tal como também é 3-1, semelhante ao que acabou por acontecer nos playoffs, foi 4-1, mas prova que era um adversário com quem os Cavs tinham um encaixe sempre difícil. Exato, ou seja, o que aconteceu na época regular foi traduzido, digamos assim, ou trazido para também a questão portanto, dos playoffs. Sim, e eu concordo em 2 pontos que tocaste. Foi os Cavs que vieram de uma altura que estavam, eu não vou dizer na lama, mas estiveram ali muito por baixo, digamos assim, e que depois de repente foi crescendo, assim, um bocado repentino, digamos assim. Também lá está, muito graças ao Garland, que deu um salto incrível. Já estou a dizer isto na época passada, tal como também o impacto que o Mobley também trouxe, e também uma coisa que tu referiste bem foi, como disseste, sorte entre aspas, pronto, porque os Cavs foram lá dar ajuda. Sorte dá muito trabalho, pá. Sorte dá muito trabalho. Exato, e foi a tal questão de, não vou dizer sorte, é aproveitar-se o facto de que as Nets precisam de uma pique, pronto, se vocês quiserem, dão um Jarrett Allen e nós damos uma pique, pá, pronto. E tirámos o Tanto Exam também para algum lado e pronto, a coisa fez-se. Não sei, e os Nets, como estavam tão focados para buscar o Harden, pronto, lá foi o LeVert, lá foi o Jarrett Allen, também o Spencer Dinwiddie, por causa dessa troca, também tinha que ir embora, porque depois não ia conseguir renovar, mas pronto, isso já são conversas dos Brooklyn Nets. A questão é que é tal, um bocado falo disso, foi sorte trabalhada, porque os Cavs também trabalharam na questão da troca para ficar com o Jarrett Allen e confiaram no jogador, porque na altura o Jarrett Allen estava em final de contrato e lá está, e foi trocado, não foi na trade deadline, mas foi, lá está, foi em janeiro, salvo erro, em final de janeiro, ou por volta disso. Ou seja, a época já estava, já tinha alguns jogos. Por isso, confiaram nele, apostaram nele, e depois ele mostrou o seu valor, aliás, e viu-se isso, até ele foi All-Star na época passada. E é um bocado como tu dizes, para concluir, eles fizeram uma subida tão repentina, e um bocado, diria eu, inesperado, que depois as expectativas para esta época, juntamente com a troca do Donovan Mitchell, expectativas estão elevadas, porque é um bocado como eu disse ao Fábio, num episódio, agora não sei se foi no podcast dele ou foi aqui, que foi o Lauri Markkanen, há um ano atrás, não tem o mesmo valor que este ano. Tipo, não tem, de certeza. Tipo, e lá está, e na altura
qualquer pessoa dos Cavs, quando caiu a notícia da troca, ficou todos contentes, porque lá está, pelo que deram foi um Lauri Markkanen. Eu confesso que na altura duvidei um pouco, porque vi logo que não íamos obter nada semelhante, não íamos fazer nada para ter um jogador semelhante ao Lauri Markkanen, um jogador grande ali para a posição 3, para podermos jogar com aqueles 3 postes, por assim dizer, e calculei logo que a coisa fosse mudar um pouco, e fiquei um bocadinho reticente nesse aspecto. Lá está, o que eu disse há pouco, é impossível dizer que o Donovan Mitchell não fez, não tornou a equipa melhor. No entanto, acho que devíamos ter feito mais para reforçar ali aquela posição 3, que aliás foi um dos grandes problemas da equipa ao longo da época. No 5 inicial a grande dúvida era sempre quem é que ia entrar naquele lugar, muito também em função do adversário, mas também foram feitas algumas experiências pelo percurso, e era sempre uma grande dúvida quem é que ia jogar ali. Porque de facto foi uma perda muito grande e a equipa ressente isso disso. Sim. E atenção, eu gostava, eu na altura que eu acompanhei assim um bocado os Cavs que estavam a jogar com aqueles 3 grandes, era uma coisa única. Eu não vi nenhuma equipa da NBA jogar com aqueles 3 grandalhões, digamos assim, na frente. E até muitas equipas tinham dificuldades de atacar o interior dos Cavs, porque passava pelo Markkanen, mas a seguir tinha o Mobley e o Jarrett Allen, tipo, fogo, mais outro grandalhão aqui no meio do caminho, tipo assim, e era muito complicado. Mas sim, e como tu disseste, a equipa foi em frente com a troca, pá, tiveram que dar aquilo, não havia outra hipótese. Não dá para buscar o Donovan Mitchell só por um par de picks, claro, tá bom, o valor que o Markkanen tem agora, se calhar iam menos umas picks. Sim, mas é o que eu estou a dizer, agora, não é? Porque se fosse há um ano atrás já não era. Mas sim, e depois, como tu disseste, a equipa depois teve ali o 3 que à partida pensava que o Okor desse o salto, mas não correspondeu, e a equipa ainda foi ali ao buyout buscar o Danny Green, mas pronto, não deu, e mesmo assim houve ali uma questão que foi o Kevin Love, que já toquei com o Fábio, que achei muito, muito estranho. Mas pronto, decisões. Mas passando para ti, Fábio, não queria, já alonguei um bocado demasiado, até a minha opinião. O que é que também tens a dizer desta época? Embora já, como digo, já tocaste um bocado em relação a isso, mas mesmo assim, manda aqui o teu comentário. Em relação à época, eu acho que a época é sempre positiva, porque a partir do momento em, como eu já tinha dito, irmos aos playoffs já é um upgrade muito grande, além de termos ficado em 4º lugar, portanto, e andámos ali em 3º durante muito tempo, andámos ali a disputar os primeiros lugares sempre, portanto, isso é sempre uma coisa muito positiva. Eu disse que na pior das hipóteses tínhamos na primeira ronda, pronto, era ok, mas que eu expectava pelo menos a segunda ronda a gente fosse, era isso que eu expectava pelo menos, mas não deixa de ser positivo. Portanto, é uma época em que o Mitchell vem para nós e nunca foi nos playoffs na carreira e se manteve, e eu acho que vai se manter sempre assim, sempre que ele estiver aqui. E a questão aqui é que nós precisamos mesmo é de baby steps, portanto, porque lá está, como vocês falaram aí muito bem, nós tivemos um rebuild muito rápido e essas coisas às vezes têm os seus quês, né? E um desses quês é não ter experiência suficiente para estas andanças ainda. E já, como falou o Francisco muito bem, na época passada no play-in tivemos 2 oportunidades para conseguir os playoffs e não o fizemos porque não tínhamos experiência suficiente para isso, não lidámos bem com isso, e Atlanta demonstrou vir a Cleveland e conseguir eliminar a nossa equipa em casa, como conseguiu, por exemplo, este ano em Miami também. Ou seja, é uma equipa que está, o Triangle e aqueles jogadores estão habituados aos playoffs, estão habituados a ambientes hostis, e os nossos miúdos mostraram que quando foram já a New York não tinham estaleca para jogar em ambientes hostis. E foi isso que fez a diferença, porque o Mitchell, ainda por cima, o melhor jogo que o Garland fez durante a série foi o pior jogo que o Mitchell fez, e aí, pronto, foi mesmo ali a chave que eu pensei, bem, pronto, isto esqueçam, que não vamos passar daqui. Porque lá está, a equipa não estava conectada, a equipa não tinha todos no mesmo rumo, e quando os dois não estão bem, dificilmente o Jarrett Allen vai ter bolas, dificilmente o Mobley pode fazer diferença, a não ser no plano defensivo. E aí o Jarrett Allen também foi out-rebounded pelo Robinson, e portanto, foi coisas que eu comecei a ver que o Allen ainda tem que também crescer, tem que continuar a andar nestas andanças, e pronto, lá está. Eu acho que na próxima época vai ser melhor, portanto eu acredito muito nisso, acredito que a equipa vai estar mais habituada. Agora eu acho que o nosso fator sorte chama-se Kobe Altman, que o Francisco falou há um bocado e o Ciro também. Foi o grande armador desta situação toda. Fez um rebuild inacreditável, com trocas inacreditáveis. Geriu dois dossiês, que já foi com o Cyril muito mal, que foi os dossiê Drummond e o dossiê Kevin Love. Acho que ele geriu mal ambos, mas pronto, todos temos falhas e acho que eu posso perdoar nesse aspecto.
A única coisa que eu não posso perdoar é aquilo que ele disse no final da época, que o JB era intocável. Epá, e eu acho que, não sei se vamos falar disto, mas vamos falar na futurologia, né, do JB, obviamente, mas acho que para a gente dar o step up para almejar alguma coisa, não é com o JB. O JB é um bom técnico para rebuild, um bom técnico para lutar com os jovens, para dar oportunidades a que eles se mostrem, mas não acho que não seja aquele técnico para nos levar a almejar umas finais, por exemplo. Sim. Já não digo ganhar, mas almejar ganhar o Oeste. E isso para ganhar o Oeste acho que é muito curto. É curto, ainda para mais vimos o que aconteceu em Filadélfia quando contrataram um excelente treinador que era Toronto. Portanto, eu acho que isto começa a ficar difícil para nós em termos nesse aspecto. Não em termos de qualidade de jogadores, mas em termos de qualidade de coach. Já falando um bocado à frente, que, só para não vou me alongar mais, certamente vamos tocar nisso. Mas de resto, eu acho que a equipa correspondeu, cresceu bem e pronto, agora é continuar estes baby steps e ganhar experiência para o ano começarmos a fazer moça na liga. Eu sei que vamos estar nos primeiros lugares provavelmente, novamente, mas quando chegar à altura decisiva estarmos aptos para enfrentar ambientes hostis. Exato, e um bocado isto que aconteceu nos Cavs, nos playoffs, a tal inexperiência, são as tais, como se diz, as dores de crescimento. E qualquer equipa, tipo, lá está, passa por um processo de rebuild e depois vai aos playoffs, claro que vai ter aquela questão de primeiro esbarrar na parede, ou seja, tipo... O impacto, é normal, acontece com todas as equipas e não, lá está, e como estamos a ver, por exemplo, pegar no Denver Nuggets, lá está, esbarraram muitas vezes na parede e até na bolha, que foram às finais, foram longe, mas depois esbarraram ali nas finais da conferência contra os Lakers. Knicks também tiveram uma experiência negativa nos playoffs. Sim. Só que nesta altura os jovens jogadores deles já traziam essa experiência negativa e aproveitaram isso, juntaram o Jalen Brunson e acabaram por se tornar superiores aos Cavs. Sim, e o Jorge também, que também encaixou muito bem. E lá está. Sim, diz Fábio, desculpa. Não, eu não acho que os Knicks tenham um roster superior ao nosso. Nem acho que o coach seja assim tão bom quanto isso. Agora, eu acho que já conheceram o sabor. Exato, já conheceram o sabor da desilusão. É que eles também apanharam uma desilusão algo forte, porque foram eliminados também 4-1 e foi em casa. O jogo de eliminação deles foi também em casa, ou seja, eles em Madison Square Garden, em que o Trae Young foi tipo rei, digamos assim, ou seja, ele reinou durante o... Acho que o Trae Young gosta mais de jogar fora do que jogar em casa, é o que me parece. Gosta de sentir-se assobiado, digamos assim. Sim. Mas sim, concordo e acho que não é motivo para alerta da equipa. Isto faz parte normal. O próximo ano, a Garland acredito que vai dar um salto, ou seja, vai ser melhor, vai ser mais experiente. O Allen também, o Mobley também. Não podemos esquecer que o Mobley é sophomore, é o segundo ano dele. Ou seja, o Mobley foi first team all defense, não foi? Já nem sei, eu já não... Foi, acho que foi. Mas eu acho que publiquei isso na minha página assim. Sim, eu me admirava que não fosse, porque ele... Lá está, ele ficou em terceiro lugar no Depoy, portanto não é... Pronto, sim, porque ele faz sentido, porque os Cavs foram a melhor defesa da época regular e defesa bastante tempo. Eu acho que aquela questão que nós temos a falar do Mark Cannon do Francisco, e muito bem, e também falaste sobre isso no ano passado, que foi uma inovação dele. Eu acho que ele é muito bom, o JB tem coisas boas, que uma delas é a defesa. Já tinha mostrado isso nos anos em que estávamos a fazer rebuild. Mas eu acho que o ataque é muito... A minha crítica a ele é mesmo essa. O ataque é muito à beira daquilo que o Mitchell faz, ou que o Garland quer fazer. E sim, o que mais me entristece, o Francisco não estava, eu vou repetir, que é quando a gente sai do timeout, ele se viu os jogos, reparou de certeza, a gente vem de um timeout e dá turnover. Portanto, aquilo que me deixa triste é que... Qual foi a jogada que decidiram? É dar turnover e às vezes nem conseguimos colocar a bola dentro do campo. Isso aconteceu várias vezes. Exatamente, então isso aí eu acho que o coach não tem uma jogada, ele tem que ter uma jogada A e B, porque se a equipa já nos estudou, sabe como é que nós temos as nossas jogadas, ele tem que ter ali mais planos. Alternativas no playbook, digamos assim. Exatamente, ele tem que ter um upgrade daquilo, e ele constantemente fez isto a época inteira, ou seja, isto é limitador para quem quer almejar ir a umas finais, não é? E embora não esta época, na época anterior, notava-se que a equipa dependia muito do Garland, mas pronto, era normal também, era normal. E este ano voltou-se a notar que a equipa dependia muito daqueles dois guards, ou seja,
era uma equipa que o seu ataque dependia na qualidade individual dos bases. Exatamente. Do Donovan Mitchell e do Garland. Se o Garland tivesse uma noite desinspirada, tinha que ser o Mitchell a carregar. Se fosse o Mitchell a ter uma noite negativa, tinha que ser o Garland a carregar. Ou seja, e por vezes apareceu o Mobley em jogo ou outro, pá, e é isso. Sim, ou seja, isso são coisas que não pode acontecer, não é? Uma coisa é um jogo em que o Garland ou que o Mitchell marca 80 pontos, pá, isso é uma coisa inacreditável. É um jogo. Agora, não é tipo toda a hora dar-lhe a bola para ele fazer o que quer que seja, todos os ataques, não é? Epá, eu acho que isso é limitador. E o Mark Cannon foi o Francisco Chupa, o Mark Cannon foi uma exigência do Utah, porque se os Cavs não queriam trocar. Se não fosse o Mark Cannon, o Mitchell nunca estava aqui. Claro, porque era só porque o Danny Ainge, olha, Danny Ainge, Sim, porque o Federer, o nosso insider, eu tinha dito isso, acho que foi, não sei se foi na minha página, não é um podcast ou aqui no Serial que eu tinha dito isso, que é, o nosso insider disse mesmo que foi uma exigência o Mark Cannon estar na troca, porque senão o Mitchell nunca vinha. Pá, e a partir daí não podemos fazer nada. Claro, ele era o ponto mais alto para os Utah naquela troca, não era o Rookie nem o Colin Sexton, que não era por isso que eles se iam esforçar para ter. Não se iam esforçar para ter um jogador desses. Mas deixa-me recuperar também as palavras do Kobe Altman em que o Fábio tocou. Ele usa como argumentos precisamente para o JB ser intocável o ter ficado em primeiro lugar no defensive rating e as 51 vitórias. São estes os principais argumentos que ele usa para segurar o JB Bickerstaff. E diz também que os jogadores adoram jogar em Cleveland e que já está dentro da equipa, já existe uma quantidade muito grande de talento. Agora a questão é melhorar alguns aspectos, e o principal aspecto que ele reforça várias vezes no briefing que faz com os mídias no final da época é os jogadores mais jovens deixarem de cometer erros não forçados, turnovers. É esse o principal aspecto que ele foca, e também questões relacionadas com o físico e com a concentração competitiva, que depois acaba por ter ainda mais reflexo naquilo que são os playoffs. Era o que eu estava a dizer há pouco, os Knicks já tinham essa experiência negativa, os Cavs ainda não. A minha expectativa para os playoffs na temporada regular era: vamos à primeira ronda, não criamos aqui não metemos aqui qualquer tipo de meta. Só que depois calham-nos os Knicks, e era o que o Fábio dizia. Nós não temos um plantel inferior aos Knicks, só que neste nível, na NBA, quando tu tens equipas que em termos de talento individual são tão equiparadas, tem que existir ali um dedo do treinador, e nós vimos isso, por exemplo, os Celtics sofreram imenso com isso agora nos playoffs, da inexperiência do treinador, e foi isso que também nos faltou. Em relação ao dar a bola ao Mitchell ou ao Garland, eu acho que a bola passou muito pouco pelo Garland em momentos decisivos. Exato. Acho que muitas vezes, em alguns jogos, o Mitchell forçou muito, e nós sabemos que se o Mitchell mete a primeira, mete a segunda, mete a terceira, a coisa explode. A questão há momentos em que ele tentou a primeira, tentou a segunda, tentou a terceira e falhou. E há um senhor que na temporada anterior estava a carregar aquela equipa sozinho nesses momentos. E acho que a determinado ponto essa tem que ser uma questão que tem que ser melhor gerida na próxima temporada. E há que ter mãos para isso. Felizmente também acho que uma coisa muito boa que os Cavs têm neste momento é que quer o Kobe Altman, quer o JB Bickerstaff, quer os jogadores, não há ali, pelo menos pelo que vai saindo para fora, não há ali grandes egos. Acho que a coisa consegue andar para a frente com alguma conversa, sendo que até em determinados momentos deste rebuild já enviámos o Kevin Porter Jr. para os Rockets por mau comportamento. Ou seja, há uma atenção especial a comportamentos desviantes que eu acho que é relevante e que vale o ambiente tranquilo que aquela equipa vive neste momento. Daí até já percebo porque é que o Kevin Love saiu. Não, mas eu acho que eu não concordo. Não, mas a questão eu acho que a questão do Kevin Love tenha sido mal gerida. Ou melhor, a determinados momentos eles aproveitam ali a lesão que já o vinha a atrapalhar nas costas, que era uma coisa que de vez em quando ele voltava a sentir dores e voltava a ser encostado. E eles aproveitam aquilo para o deixar de fora. E eu acho que a determinado ponto toda a gente percebeu que ele ia deixar de ter oportunidades, ele percebeu que ia deixar de ter oportunidades, disseram que ele não ia ter oportunidades,
para dar espaço, e ele depois, entretanto, quando já estava no ZIT, fala disso, diz que a equipa queria apostar no Dean Wade, principalmente, e queria também começar a dar minutos ao Ricky Rubio, embora isso não seja tanto um jogador da posição dele. E, entretanto, pediu negociar o buyout, e acho que a situação acabou por ser bem resolvida. Acho que não é propriamente tão comparável com aquela que vivemos com o Drummond. Sim, eu acho que a do Drummond acho que foi pior um bocadinho. Meu ver, foi pior no sentido de que ele estava no banco e nem jogava. Isso é sim, ridículo. e no banco não era na semana deadline, tipo há 2 ou 3 semanas, não é? Sim, mas a questão do Drummond é que as próprias atitudes dos jogadores eram mesmo dentro do campo. Não era só não corresponder, era também a atitude competitiva que ele tinha perante o jogo. Acho Sim, ele estava comprometido com o franchise. Mas tipo, o Kevin Love também demonstrou várias atitudes de não estar comprometido. E não foi por isso que não deixámos de o perdoar e não deixámos de o continuar a jogar e até apoiámos e pagámos a peso de ouro pelo lá estar. Ninguém o obrigou a assinar um contrato. Foi sempre que eu disse ao longo dos meus podcasts sobre o Kevin Love. E eu gosto muito do Kevin Love. Eu acho que vai ser uma lenda e vai ter lá a camisola pendurada e pronto, tudo bem. Está tudo certo, a gente concorda com isso. Agora, a questão do boiato, quando eu digo que ele foi mal ajuda, foi na questão mesmo do final. Ou seja, a gente foi buscar o Danny Green porque era uma pessoa que tinha experiências de playoffs, em que ia jogar pouco, porque ele pouco jogou, ou nada jogou. Só jogou mais mesmo na série com os Knicks e mais valia não ter jogado. A questão foi, se era por esse prisma, para que assinar esse jogador e não deixar o Kevin Love até ao final da época viver os playoffs connosco, já que passou tanta coisa connosco. De continuar a dar as oportunidades que ele teve, por exemplo, em Miami, ou que continua a ter, que ainda está em competição. Porque é que não, mesmo não sendo titular, mesmo jogando 5 minutos, o que for, foi o que aconteceu na época em que nós temos as 44 vitórias, que não existe Mitchell, existia um Rubio em grande, existia um Kevin Love em grande. E, portanto, ou seja, eles dois entravam do banco e aquilo viravam os jogos que eu me lembro, estávamos a perder por 25 com os Pacers e fomos buscar o jogo e ganhámos o jogo. Portanto, e o Garland nem jogou nesse jogo. E, portanto, isso são coisas que nós temos que ver que há questões mais importantes do que jogar pouco ou jogar muito. Eu acho que a questão aqui foi mesmo o treinador achar que ele não tinha valor e queria puxar o Dean Wade. E depois vimos que o Dean Wade é um terço de um Kevin Love lesionado. Não é de um Kevin Love no Prime, é de um Kevin Love lesionado. Portanto, é isso a mim que me custou e isso é que eu critico. Agora, não é a questão de, pronto, ele queria sair, não ia jogar, eu percebi totalmente essa situação. Eu acho é que nós o deveríamos ter posto a jogar e deveríamos ter continuado com ele para ele nos dar esse contributo nos playoffs, nem que seja os tais 5 minutos para saber se a mãozinha estava quente e se podia continuar a jogar, porque ele defender era zero. Isso, esqueçam. Não defendia nada, não fazia um pick and roll de jeito e não esqueçam. Ele não ganhava ressaltos quase nenhum, de vez em quando o que ele fazia era ganhar charges. Portanto, ele era o campeão das charges. De resto era a coisa que ele fazia a defender. E, portanto, nós já sabíamos o que é que a casa gastava, digamos assim. Portanto, eu acho que foi mais só nesse sentido, para olhar para o sentido desportivo, porque não ficámos a ganhar com o Danny Green, lá está aquilo que falámos há pouco, a pressão 3, o Corão deu step up, experimentámos o Levert, experimentámos o Wade, experimentámos, sei lá, N de jogadores e nenhum coube ali. E outro aspecto que eu aponto à nossa gestão de roster também, foi um dos fatores que eu acho que nós não tivemos em conta, foi o backup de posto. Nós não tínhamos ninguém que conseguisse chegar assim quando o Allen estava lesionado ou não estava. Já na temporada passada. Exatamente. E a única amostra que tivemos disto foi de um Brown, que até fez uns play-ins engraçados. Um Brown que veio, que era do jogo OKC. E até fez uns play-ins engraçados, que ele jogou os 2 jogos. Porque o Allen estava lesionado e até não jogou contra os Nets, uma coisa assim parecida. E, portanto, eu acho é que nós não temos nenhum backup, e não era com o Robin Lopez que íamos a algum lado, para defender a tão, ok? E não era com o Mobley ainda, porque o Mobley até pode ser um bom 5 daqui a 2 anos, pelo menos, ganhar massa muscular, etc, etc, mas ainda não é um bom 5. E quando o Allen sai, nós sentimos muito essa quebra. Apesar de ele ter feito uns maus playoffs, não é por aí que eu vou julgar, mas eu acho que quando o Allen sai, sobretudo no ano em que não temos o Mitchell, quando o Allen se lesiona, nós perdemos 10 jogos seguidos. E, portanto, nós vimos ali que falta um backup de center. E se Cleveland quiser, eu posso enviar um jovem que eu conheço muito bem, que se chama Nias. É esse. Exatamente. Se eles quiserem um posto em condições de backup, nós temos aqui um Tuga que sabe lidar com essas coisas. Olha, se quiserem, só se quiserem. Eu não sei, mas não ouviste qualquer coisa a falar sobre isso? Eu ouvi qualquer coisa. De Kevs não, por acaso não. Do que eu tenha lido não, pode-me ter passado. Mas não é nada. Não sei se até foi o próprio Ricardo Reis, que posso estar enganado. Mas pronto, em termos de fit era o ideal. Até porque é um posto parecido com
com o Jarrett Allen no sentido de ser uma alley-oop threat constante shot blocker. E na defesa exatamente também um bom protetor do ar. Encaixava na perfeição. Mas eu concordo contigo, eu também acho que o Mobley ainda não é um bom 5. Há um frame. Depois daquilo, um jogo contra os Sixers, em que o Embiid basicamente encosta no Mobley, na linha de 3 pontos, e ele sai literalmente do campo. Acabou por dar falta ofensiva, mas pronto. É um bocadinho demonstrativo daquilo que o Mobley... O Embiid fez o que quis de nós nos jogos. Eu já odeio Philadelphia por causa do Embiid. Ele fazia o que queria dentro do garrafão. Já me estava a enervar. Mas sim. Também, eu nisso não gosto de pegar muito, porque mesmo quando a malta diz o Jokic fez o que quer, mano, estamos a falar de gajos... Sim. É o MVP, né? Portanto, isso não do topo, tipo, mano, Jokic, estão a ver as dificuldades com os Miami e a estratégia estou a fazer para... Não, mas isto para dizer, do meu ponto de vista, que eu acho que se ele quiser pode ser sempre 4. Tem que ter um sistema que permita que isso aconteça. Tem que ter um Jarrett Allen ao lado, por exemplo. Porque o Mobley muitas vezes no pick and roll também não é bem o aspecto defensivo em que ele se destaca mais. Ele, em termos de ajudas do lado cego da bola, é muito mais eficiente na defesa, e é assim que ele consegue a maior parte dos desarmes de lançamento. Mas ele consegue defender bem cá fora, e o Allen também consegue. Acho que dois pontos fortes que eles têm, eles conseguem defender bem a linha de 3 pontos quando fazem o troca no pick and roll. Eles quando têm guardas, eu acho que eles até se safam bem. Para a altura que têm, acho que comparando a outros centros que eu vejo, acho que eles safam-se muito bem. Nem acho que seja por aí. Quando a questão envolve ali mais bloqueios centrais, acho que mesmo assim o Jarrett Allen safa-se um bocadinho melhor. Mas sim, quando assumem a troca, acho que quer um, quer o outro, aguentam-se bem no perímetro. Muito bem. Passando agora. Tivemos aqui uma bela conversa até. Aqui perdemos aqui algum tempinho. Tem que levar o Francisco ao meu podcast também, pá, que agora vou fazer a final dessa. À vontade, depois vocês vou sempre defender o Kevin Love. Diz? Vou sempre defender o Kevin Love. Eu tenho uma camisola do Kevin Love, se quiser eu posso ir mostrar, só para ver como eu gosto. Eu tenho. Pronto, então estamos bem. Muito bem. Agora tocando em questões, principalmente na questão da free agency, e tocando nos free agents, digamos assim. Deixa-me puxar aqui para baixo, exatamente. Temos aqui o LeBron James já acabou a carreira, não? Não. E mesmo assim, se ele acabasse a carreira, era difícil voltar para os Cavs, que eu já falei dessa situação. Porque se ele acabasse a carreira, depois ele para regressar durante um ano, se ele quisesse regressar no espaço de um ano, ele tinha que ter a aprovação dos 30 donos da NBA. E isso, não sei, podia haver ali um ranhoso que não pode, depois outro também fazer a seguir a onda e também não. Mas são outras conversas, isto é mais para a malta dos Lakers. Mas os free agents que atualmente os Cavs têm, que são alguns: Raul Neto, Diakite, Danny Green, Dylan Windler, Caris LeVert, Robin Lopes. Nós vamos tocar no principal nome, Caris LeVert, que pronto, é claramente o nome principal destes todos. Neste caso aqui, tocando para ti, Fábio, Caris LeVert, ele vai pedir algum dinheiro, porque pode ter ali algum valor lá fora, e ainda por cima ele é unrestricted, ou seja, os Cavs não têm aquela opção de igualar e ficar com o jogador. Ou seja, achas que os Cavs, mesmo assim, é tal questão, o que é que tu fazias e o que é que também achas que a equipa vai fazer? Achas que eles vão tentar negociar com ele para ficar na equipa? E também, dando a tua opinião, obviamente. Não é? Sim. Olha, eu já vi reportes sobre isso, do Federer, que é o que eu sigo mais, é o que está mais atento à nossa equipa, e o acordo, ou seja, a vontade é mútua, tanto de nós como dele. A questão aqui é números, não é? E a questão aqui é o que é que ele vai pedir, ou o que é que o mercado lhe vai dar. Porque, como eu disse, eu ficava com ele, se fosse eu, porque eu acho que ele é um bom jogador de banco, não para o 5 inicial. Se marcas 41 pontos em Boston, no jogo assim marcas um ponto, não interessa, mas marcas 41 em uma equipa que eu não gosto muito e, portanto, para mim está ok. Não, sai fora de brincadeira. Mas eu acho que ele é um jogador útil vindo do banco, e acho que ele acho que ele vai ficar. Acho que ele vai ficar. E, portanto, tudo vai depender dos números, depende do que é que ele vai dizer ao nosso front office, o que é que ganhou, o que propostas é que tem, o que é que pode igualar. Nós também temos aqui um rapaz que está aí, o Mobley, também vamos ter que dar max, portanto, como demos ao Garland, isso não há como fugir.
e portanto ele vai ter que andar ali, e temos o Mitchell com o Max, né? Portanto isto vamos começar a pagar de certeza acima de taxas e por aí fora. Isso vai ter que acontecer, obviamente, se quisermos já alguma coisa, mas acho que o Caris LeVert é um rapaz, apesar dos seus 30 anos, né? Já tem 30, portanto não é daqueles que mais novos, mas eu acho que ele é muito útil. E naqueles jogos em que ele está quente, e naqueles jogos em que ele até defende bem, acho que ele é uma mais-valia para nós. Portanto, eu ficava com ele e eu acho que ele vai ficar. Muito bem. Francisco, a mesma pergunta. Olha, ele ainda não chegou aos 30, ainda tem 28, mas eu acho que ele entende a situação da equipa, ou melhor, começando pela questão da vontade. De facto, toda a gente está inclinada para o ter, mas eu acho que ele vai pedir muito mais dinheiro do que aquilo que ele vale neste momento. Ou seja, os Cavs com ele pagam-lhe 18 milhões por ano, com o contrato do Kevin Love limparam 27 milhões. Há aqui uma gestão de espaço salarial que pode dar alguma flexibilidade aos Cavs nos próximos tempos para irem buscar alguém importante, principalmente até à fase em que depois vamos ter que pagar ao Mobley. É uma questão de olhar para a free agency. Eu tenho muitos adeptos dos Cavs que sigo no Twitter, estão a pedir o Jaylen Brown. Não sei se é uma opção viável, mas é um jogador para a posição 3 e é free agent em 2024. Vai depender muito da vontade. Este ano, a meu ver, há um free agent que eu acho que, se quiséssemos voltar àquela ideia dos 3 postes, entre aspas, encaixava que nem uma luva, que é o Jeremy Grant. Acho que para a posição 3, um jogador que atira, acabou por desenvolver essa capacidade, poderia fazer um bocadinho o papel de Lauri Markkanen e ajudava ali à rotação interior. Lá está, a equipa mesmo quando tinha o Lauri Markkanen não jogava sempre com os 3 postes. Depois isso permitia alguma flexibilidade em termos daquilo que era a rotação interior. Mas isto tudo para dizer que esta questão vai ter que ser gerida. Eu acho que o Caris LeVert não vale aumentar um salário maior do que aquilo que ele está a receber neste momento. Acho que se os Cavs quiserem aguardar pela free agency de 2024, podem fazer um contrato de curta duração pelo mesmo preço, pelo mesmo salário. Mais um. Exatamente. E depois terem essa capacidade de gerir. Isto se não quiserem apostar já este ano, que não me parece que seja essa a intenção. Sim, embora falaste aí o nome, por acaso, muito interessante. Não sabia que o Jeremy Grant era free agent neste verão. Sim, mas ele vai pedir muito dinheiro. Ele até rejeitou a extensão. Pelo que saiu algumas notícias, rejeitou lá está, a extensão de que os Blazers, ele quer ganhar quase 30 milhões. É por isso que eu acho que a questão é, os Cavs limparam os 27 do Kevin Love. Sim, do Kevin Love, sim. Os 18 do LeVert. O problema, e vou mostrar aqui mais para a frente, o problema é que entra o contrato máximo do Garland e pronto, já não tem assim muito cap. O problema é esse. Paga taxas, meu amigo. Pagamos taxas, meu amigo. Isso a mim o outro. Não, a questão é que a única maneira. Atualmente vocês têm cap, digamos assim, mas é muito curto, apenas 8 ou 7 milhões. O que vocês podem fazer, é mesmo assim, não dava para fazer, era dispensar o Osman para ganhar mais, que vocês podem fazer isso, não tem grande contrato. E o Sam Merrill, e mesmo assim lá está, não tem cap space. A única maneira era um sign and trade, e para isso vocês tinham que dar provavelmente, lá está, olha, o Caris LeVert, provavelmente tinham por um Caris LeVert, um Okoro, talvez. Vive bem com isso. Vive bem com Osman, isso. E depois, claro, talvez vão ter que dar a única pick disponível, provavelmente. Provavelmente para isso acontecer. É possível de acontecer. Agora o Jaylen Brown não. O Jaylen Brown acho que é... Mas eu coloquei todos estes cenários por uma questão. É que para mim o Caris LeVert é um jogador totalmente prescindível na equipa. Acho que em muitos momentos peca na questão da seleção de lançamento, é muito inconsistente, como disse o Fábio. Comete muitos turnovers, embora muitos dos highlights dele este ano sejam a fazer passos sem olhar para o Jared Allen. Ele comete muitos turnovers e a equipa às vezes tenta criar algum ritmo ofensivo, e ele por querer entrar nesse ritmo, mesmo quando ele em si está de mão fria,
acaba por quebrar o momento da equipa em determinados momentos importantes dos jogos. Sim. Mas esse lá está, ele não deixa de ser aquele maluco que se mete uma, pode fazer 30 pontos. E isso é uma incógnita que a gente tem que experimentar. É assim, e o É Jeremy que às vezes Grant... dá jeito, lá está. Atenção, eu estou a ver a questão do Jeremy Grant, mas atenção, eu estou a ver para o lado dos Portland querer ser competitivos e essas coisas todas. Porque se O Willer já falou em trocas. Exato, se Portland quer mandar a casa abaixo, até eles agradecem que venham lá eu já estava a assumir esse cenário. Exato. Portland E bem. Vem assim um cenário em que eles dão um walk-over e eles, ok, temos aqui um jovem jogador que pode dar qualquer coisita e não sei o quê, e o Lavert, pronto, não ficam, claro que os Cavs ganhavam negócio, obviamente, mas como a questão é os Blazers estão a vender, pronto, vão abrir um bocado a mão às coisas. Mas sim, poderá ser. Agora o Brown acho muitíssimo complicado, muitíssimo mesmo. Gostava muito do Brown, se isso fosse verdade. Mas é muitíssimo. E ele, para qualquer equipa que for, vai pedir valores. Não, eu não vi nenhum rumor fidedigno disto. É só a vontade sim. Sim, exato. E olhando, pondo no lugar de alguém que toma decisões, que não é o caso, eu vi aquilo com bons olhos, porque é um jogador da posição 3, uma super estrela, super capaz em todos os momentos do jogo. E eu é um bom two-way, gosto dele. Exato. De resto, dos outros free agents, quem é que acham que a equipa pode ficar? Digo eu. Fábio. Pô-los todos dentro de um pacote e siga. Todos os pacotes é preciso. Eles já têm. Eles estão não ficava com ninguém. Quanto muito podia ter ficado com o Rolnet, que eu acho que os minutos que ele teve, sobretudo defensivamente, não jogou mal. Mas não é um jogador que seja... Ok. Francisco. Há uma questão do Lamar Stevens, que ainda está por decidir, que é a team option. Eu renovava. Sim. Sim, exato, esqueci. Exato. Também. Se fosse preciso, até pagava mais. Eu acho que é um jogador em quem os Cavs deviam apostar muito mais. É um corpo super parecido com o Aaron Gordon, que para mim está a fazer uma campanha nos playoffs muito, muito boa. Vai desenvolvendo alguma capacidade de criar lançamento, e em termos de 3 pontos é muito mais confiável do que o Okoro. Por isso acho que... E defende de 1 a 4 também. Eu acho que a coisa que o Stevens tem que falta ao Okoro é a energia, mentalidade. Que ele entra sempre com uma vontade, é um dog mesmo. E o Okoro não, ainda não. Eu pensava que o Okoro deve ser step up, porque o Stevens sempre foi assim. Sempre foi um gajo agressivo no bom sentido, não é? Sobretudo defensivamente. E mesmo a atacar o Sister era um gajo agressivo, ia para cima, mesmo dando ou não dando, ia lá, não tinha medo. E eu senti o Okoro muito preso à linha de 3 pontos, que é aquilo que nunca foi bom. E o JB, não sei se passa, mas isto agora são suposições. Não sei até que ponto o manda sempre estar na linha de 3 pontos e desenvolver aquele lançamento no corner aberto, porque as equipas dão ele de borla. Ou se porque é que ele não vai para dentro, não penetra mais vezes dentro do centro. Num jogo contra os Celtics a saltar não sei quantos metros de distância, mas quase no pintado a quando está o lançamento dele. Mas pronto, pelo menos ele marcou 1 ou 2 nesse jogo, já não foi mal. Mas a questão é essa, é tipo, porque temos de ter ali alguém na posição 3 consistente no triplo, que era aquilo que o Marcano, apesar de ter 2 metros e qualquer coisa, era consistente, ele lançava 40% de triplo. E portanto isso era muito bom. E aquilo que nós não temos. Portanto, mesmo o Stevens é 20 e tal por cento, e o Okoro idem aspas, e acho que lá está, o nosso agora para a frente, já também o nosso Kobe falou sobre isso, é a posição 3, nós temos que forçar alguém ali naquela posição. E, portanto, agora vamos ter que ver o que é que vai dar ao mercado. Acho que não me tinha lembrado da oportunidade de Jeremy Grant em Portland, portanto, isso acho que era ouro sobre a grená e amarelo, que é a nossa cor. E, portanto, era muito boa opção, não tinha pensado nisso, agora fiquei a pensar nisso, portanto, era muito boa opção. Acho que era uma opção mais viável do que o Brown, que o Brown era um sonho impossível, mas gostava muito do Brown, em Cleveland. E outra questão é ali com o Diakite. Estamos a falar na questão do posto, da posição 5. Se calhar, se não houver mais ninguém disponível para vir para Cleveland e reforçar essa posição, se calhar também é um jogador a ter em conta. Eu acho que a questão é que ele não é 5, percebes? É 4. E ele a 5 não é muito baixo. Não acho que seja. Até ele está ali como power forward. E ele até lançou lançou alguns triplos nos poucos momentos que foi tendo,
mas também foi experimentado a 5 e acho que, enfim, Não se safou mal, até o jogo deu 5 blocos. é um bocadinho um Mias também. A idade até é semelhante. A questão, a capacidade física está lá, falta experiência, faltam rotinas para desenvolver um reforço para salvaguardar a rotação do Jared Allen. Pode ser interessante. Muito bem. Agora, tocando em contratos, já falámos um bocadinho dele, Isaac Okoro, vai entrar no seu último ano de contrato de rookie, digamos assim, e, tal como já disse em vídeos e também nos episódios das outras equipas, as equipas que, lá está, o jogador, quando entrar no seu último ano de contrato de rookie, as equipas têm ali a oportunidade para conversar com o jogador e iniciar negociações para estender o novo contrato. Francisco, tocando para ti agora, Isaac Okoro, achas que os Cavs vão já negociar uma extensão ou vão deixar assim? Não. Para o ano é que vemos a tua situação, se tu melhoras ou não, se vais corresponder às expectativas, e porque também lá está, eles têm aquela salvaguarda de Restricted Free Agent, ou seja, se alguém daqui a um ano, vamos imaginar que eles não fazem proposta nenhuma, isto passa para o ano e alguém dá um contrato ao Okoro, os Cavs têm aquela questão de igualam e ficam com o jogador. Por isso eu queria te perguntar, Francisco, o que é que achas que vai acontecer aqui no caso do Isaac Okoro? Acho que o Okoro vai ter que aproveitar muito este verão para melhorar algumas coisas e para o ano vai ter que chegar para o contrato. Acho que em determinados momentos era um fit muito complicado para a equipa, porque, como o Fábio tocou há bocado, as equipas davam-no de borda e isso permitia condensar muito mais a defesa junto do pintado. E isso compromete muito a estratégia ofensiva da equipa, porque o Mobley também não foi consistente a tirar 3, não atirou 3, vamos só assumir isto. As vezes que atirou praticamente falhou, a porcentagem foi muito má, não foi uma ameaça como se esperava quando chegou à liga. E o Okoro, embora seja o nosso melhor defensor de perímetro, pode comprometer na evolução do jogo da equipa. Por isso acho que ele este ano vai ter que dar muitas provas para a equipa lhe poder dar um contrato que seja do agrado dele também. Fábio. Eu estou nesse seguimento. Eu acho que ele também não... Vamos ver o que é que ele vai dar mais uma vez. E lá está, aquilo como falaste há pouco, a questão do ser restricted free agents é uma questão que nos deixa seguros, né? Em termos de se ele der um step-up muito grande, qualquer valor que oferecerem por ele, vamos igualá-lo. Portanto, se quisermos o manter. Portanto, eu acho que por aí é isso que eles vão fazer, é deixar ver o que é que vão, se não houver um Jeremy Grant e for precisar fazer uma troca. Portanto, eu acho que aí eles pensam que podem abdicar de alguém, vão abdicar certamente de Okoro, Levert, porque o Big Four não vai ser tocado de certeza. E, portanto, a partir daí sim. É ver o que é que pode dar. Sim, está mais seguro. Mobley, Garland, Mitchell, está tudo mais seguro, digamos assim. Embora o Kobe Altman já esteja a ser questionado sobre o que é que pode valer uma eventual troca do Jared Allen. Ele até comparou a situação do Jared Allen com a do Bam Adebayo. Não, desculpa, isto não foi o Kobe Altman, foi eu que li numa análise creio que foi também do Chris Feder, que não lança 3, mas não é por isso que é menos útil à equipa. A diferença é que o Allen não é agressivo, conquista um ressalto ofensivo e não sobe imediatamente para tentar marcar, como por exemplo faz o Bam Adebayo. É a tal agressividade e fisicalidade que falta à equipa e que o Allen ainda precisa de crescer, e viu-se na série contra os Knicks. Eu acho que o Allen é aquele... com o Mitchell Robinson. Eu acho que o Allen é aquele tipo de jogador que necessita de ser picado para ser agressivo. Não é uma pessoa que seja agressiva por si, como é um Stevens, por exemplo. Ou seja, se ele tivesse um terço daquilo que o Stevens traz, tínhamos ali um poste inacreditável. Porque eu vejo que ele tem jogos em que parece que está muito soft. Fazem tudo o que querem dele e depois parece que alguém no banco dá-lhe um abanão. Epá, acorda, tu és um gajo com 2 metros e qualquer coisa, tens que te impor mais. E parece que ele de repente pega na bola e dá uns blocos e vai lá abaixo e vai afundando-se e dá uns posters. Mas parece que ele necessita de alguém que lhe pique a cabeça, tipo, para ele ser mais agressivo. Não é uma pessoa agressiva por natureza em termos de desporto, obviamente.
E, portanto, eu acho que se ele der esse salto para ser mais constante nesse mental, porque é mental, acho que ele vai ser um posto inacreditável. Portanto, trocar, acho que é fora de questão. Acho que há aí duas questões, que é, ele esteve a ser picado pelo Mitchell Robinson na série inteira, e mesmo assim foi o que foi. Não, eu quando digo picado, eu digo mesmo colegas teus, colegas nossos. Eu não entendo a ideia, sim. E a outra é, eu acho que ele regrediu nesta época, em relação à anterior. Acho que ele fazia muito mais coisas na temporada anterior, também porque a equipa o procurava mais, no posto baixo principalmente, e ele tinha muito mais, com isso, à vontade para trabalhar ali e explorar algumas vantagens que tinha e desenvolver ali um lançamento de ganhos que ele concretizava com muita eficácia, e mesmo alguns jump shots ali, mais ou menos da distância da linha de lance livre, davam-no de borla e ele concretizava, penalizava a defesa nesses momentos, e ele este ano não fez nada disso. As suas armas ofensivas foram muito mais limitadas, lá está, porque a equipa também não o procurou, mas quando isso aconteceu, às vezes até por questões de desorganização do ataque, ter que ser ele a assumir ali no pintado alguns lançamentos perto do cesto, sem ser necessariamente afundância, aqueles ganchos, semi-ganchos, ele não foi capaz de ser consistente. E acho que nesse sentido deu um passo atrás, defensivamente, nada a apontar. Muito bem. Acho que é só isto, porque a nível de troca já tocamos nas possibilidades, Jeremy Grant e isso, acho que de resto não há assim mais nada a discutir, porque depois questões, basta do treinador, poderá ser mais nas previsões da época, que à partida iremos também gravar, e isso será discutido na questão do Bickerstaff, ter a cadeira de quente ou não, mas isso é como eu digo, já é conversa mais para... Os dois únicos salvos que nós podíamos ter já não estão livres, por isso. Acho que já é manter. Isso já são, lá está, conversas já mais de previsão. Tínhamos aí um Nick Nurse tão bem aí à porta. E o Monty Williams também. Não quisemos, mas não quisemos. Eu acho que, lá está, eu até pensava, eu vou ser sincero, eu estava à espera que o Bickerstaff seguisse na onda daquelas, prontos, dos expedimentos. Eu pensava que ele ia seguir isso, mas afinal não. Afinal até houve ali... Ele vai começar a época, isso é certinho. A do Monty Williams, aliás, eu fiquei mais surpreendido. Eu estava à espera mais que o Bickerstaff fosse despedido com o Monty Williams. O Doc Rivers, pronto, já era um bocado... Já era um bocado de morte anunciada, digamos assim. O dos Bucks também foi, não é? O Mike Budenholzer. O Mike Budenholzer que, pronto, também lá está derivado à circunstância. Mesmo assim eu fiquei assim um bocado de coisa. Pá, ele já foi campeão, pronto, aquelas coisas todas. Mas depois quando houve a notícia não fiquei assim muito surpreendido, porque o Nick Nurse também foi embora de lá do Canadá. E pronto, e o Mike Budenholzer também. O Taranlu também foi despedido. Se o Taranlu é despedido, toda a gente pode ser despedido. O Taranlu ganhou um título em Cleveland. Para agora ser o treinador mais bem pago da NBA, por isso se calhar compensa. O Monty Williams? Sim. Sim, exato. E é normal, ele pediu aquele dinheiro todo para ficar em Detroit, senão ia para outro sítio qualquer, certamente. Mas pronto, está tudo falado, mas antes de fechar, Fábio, mandei o plug, lá está para a malta que quer seguir para as páginas aí dedicada aos Cavs, não é? Aqui em Portugal. Já sabem, no Instagram ou no Facebook é só precisarem Cavs Portugal, não há mais nenhuma, com a nossa bandeira e com o símbolo dos Cavs, e portanto é só clicar de seguir, estamos lá. Mais ativos, agora estamos muito menos ativos, porque não há notícias e estamos na off-season, isto agora vai estar em férias. Vamos ter um podcast final da época que ainda estamos à espera de acordar aqui agendas com a malta da página para ver se conseguimos todos fazer o fim da época, também falar um pouco que falámos aqui hoje. E pronto, é isso, é continuar, e quando vermos aí a Summer League vamos estar atentos, essas coisas assim, começa aí a época meio gás, mas estamos sempre aí ativos no Instagram e no Facebook. Francisco, pronto, tuas redes sociais, lá está, metes lá algumas coisinhas, não é? Às vezes, mais ativo na madrugada para comentar NBA, é isso, estamos lá, para reforçar a comunidade. Muito bem, e pronto, malta, vamos fechar isto aqui. Este episódio aqui, como eu disse, vai haver passagem para equipas de segunda ronda, porque há dois casos que eu já expliquei no início, os Bucks e
Também escapar sempre a outra equipa, caraças. Memphis. Milwaukee Bucks e os Memphis, exatamente por causa da questão do Ja Morant, vou passar para a frente. E por isso a próxima equipa que vai ser lançada, digamos assim, o episódio, vai ser sobre, olha, a equipa que ganhou a vocês nos playoffs, os New York Knicks, exatamente. Vai ser os New York Knicks, a primeira equipa da segunda ronda a ser falada aqui desta rúbrica. Grande abraço a todos, um obrigado especial aqui ao Fábio e ao Francisco pela companhia e pela boa hora de conversa que tivemos aqui a falar, aqui dos Cavs, gostei muito. E Fábio, já tens aqui outro adepto, se quiseres falar de Cavs, já tens aqui. Vou-te pedir o contacto e depois a gente falar no Francisco vai lá falar, que eu gostei muito de falar com ele, pela opinião dele. Mas ali estás à vontade. Mas pronto, Estás em casa. Vamos fechar isto aqui, malta. Grande abraço e